Oi, gente, tudo bem? Em continuação sobre o meu depoimento com os arquétipos, tá? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o arquétipo é uma consciência coletiva. Então, por exemplo, se você vê uma notícia de um crime bárbaro contra uma criança, a maioria das pessoas vão ficar assim emocionalmente abaladas, tá? Então isso quer dizer que é uma consciência coletiva. Então vamos lá. De Cleópatra, que foi meu último vídeo, eu estava vaidosa e tudo mais, veio a maga, aquela vontade de não ser mais vaidosa, aquela vontade de ser discreta, né? Então eu comecei a usar esses blusões assim, sabe? Então eu senti esse impacto. E na hora eu pensei, poxa, eu tava indo tão bem que eu queria recuperar minha autoestima, mas eu senti que eu tinha que deixar o arquétipo agir em mim. Então, se é o momento do mago, vamos utilizar o mago. E aí, o que eu fui percebendo com esse arquétipo? Que ele me acompanhou a vida toda. Então, assim, os arquétipos, eles potencializam energias de consciência coletiva, tem que ser bem utilizados, tem que ter a escolha certa, porque a maioria dos arquétipos tem sua luz e sua sombra. Se é mal utilizado, ele pode potencializar a sombra. Só que eu percebi, então assim, tem momentos da vida que você pode ir trocando de arquétipos, mas geralmente tem um arquétipo que te acompanha a vida toda. Por que eu percebi isso? Desde a infância, né? Eu comprei minha mãe falou para mim escolher o brinquedo numa revista de Tupperware e eu escolhi um baralho cigano, achando que era um brinquedo. Né? Então, assim, desde muito cedo eu comecei a mexer com esses oráculos. Fazia chá de rosas na minha adolescência. Gostava muito de desenhos que mexiam com esses elementos, sabe? O Capitão Planeta, água, terra, fogo, ar. Sempre me interessei por esse tema místico. Meus desenhos preferidos, meus personagens preferidos era Maga Patológica, era a Feiticeira do He-Man, aquele da Caverna do Dragão, aquela que usava capa, a Ravena. Então, assim, meus personagens preferidos sempre foram místicos. Então, isso sempre foi. Hoje eu percebo que esse arquétipo sempre me acompanhou, porque ele faz parte de uma essência minha, não só da consciência coletiva, né? Então, houve esse momento, às vezes ele saiu de cena para que eu trabalhasse com outros arquétipos, mas a minha essência em si sempre tem esse arquétipo, tá? Então, por exemplo, no tarô, a carta que eu sempre mais me identifiquei é o eremita. Eu vou tentar aproximar. Tá vendo o eremita? É que a minha câmera é um pouco ruim. O eremita, ele é uma carta que ele trabalha no isolamento para buscar o autoconhecimento. Então, ele precisa se isolar para buscar o autoconhecimento, a sabedoria dos elementos naturais. Olha só. E aí, em seguida, tem essa carta que é do alquimista, o mago, né? Alguns baralhos têm o cavaleiro, mas esse aqui é o baralho Illuminati. Ele tá vendo aqui, ó? Ele tá mexendo com alguns elementos, que é o copas, paus, ouro e espadas. E ele estuda, basicamente, o trazendo o poder de verificar possibilidades. Realmente a magia, né? Buscando saída, buscando tudo o que quer ter. Então, basicamente, se eu definisse palavras-chave aqui, seria autoconhecimento e cocriação, né? Tudo que eu busco atualmente. Então, o mago, que é esse arquétipo que eu estou vivenciando bem ativamente, primeira coisa, ele dá lições difíceis, é o arquétipo mais difícil, porque o que acontece? Ele faz você ter domínio da mente. A gente vê filmes de magia, tem uma série na Netflix que tem vários símbolos reais de estudos que eu faço sobre energia, chama a ordem. Então, qual a primeira coisa que os aprendizes têm que ter? É observância, observar, né? Tem outras palavras que eles falam lá, mas é aquela coisa assim, é o controle da mente, o foco, o autocontrole, né, para seguir o encantamento, para seguir a magia.
né? Pensar no estudo, né? Livros de estudo, ingredientes naturais e tudo mais. Então, esse arquétipo, ele obriga você a parar. Então, aquela pessoa que vive na correria, que não tem tempo para nada, que às vezes deixa o autoconhecimento de lado, sabe? Ela acaba perdendo o controle. Ansiedade, depressão. Eu tive há pouco tempo um mini derrame, que é o AVC transitório isquêmico. Então assim, me obrigou a parar, né? Você é obrigada a parar. Você precisa ter o autocontrole da tua mente. Como você tem o autocontrole da sua mente? Através do autoconhecimento. E o autoconhecimento muitas vezes não é fácil. Por quê? O autoconhecimento não é só ajuda você a conseguir caminhos, mas também ajuda a você entender assuntos pesados, karma, vida passada, erros que você cometeu, a entender, a aprender. Então, assim, é um arquétipo que ele trabalha muito nesse autocontrole. Então, assim, parar é preciso, silenciar é preciso. A vida te força a fazer isso. Porque sem isso você não consegue obter os resultados. É como se fosse uma magia. Se eu tivesse colocando um encantamento, pensando nos boletos que eu tenho para pagar, esse encantamento vai dar errado. E a mesma coisa. Então, aqui é um preparo. Então, antes de trabalhar com a cocriação, por exemplo, eu tenho que ter uma mente com autocontrole. Eu tenho que ter uma mente equilibrada, uma mente disciplinada, uma mente focada. E o mago exige isso de você. Tá? Então, assim, não quer dizer que você vá ficar doente. Estava destinado para mim passar por essa situação. Mas a energia do mago com essa situação me ajudou a buscar a sabedoria para lidar com tudo isso. A entender o porquê que eu estava precisando dessa situação. Eu estava vivendo no automático. Eu esqueci de viver com paixão, com sentimento. Às vezes a gente vive só se preocupando com o que tem que fazer. E não é bem assim. Então vamos lá. A energia do mago. Você consegue buscar possibilidades que muita gente não tem acesso. Autocontrole, uma mente equilibrada, estratégia, sabedoria, inteligência. Você vê saídas onde ninguém vê. Qual a parte de sombra? Então, o que eu sempre falo? Se a pessoa já se identifica que ela já tem esse lado sombra, ela não pode usar o mago, porque ela vai potencializar. Manipulação e egoísmo, tá? E isolamento. Então, se você tem muita tendência a se isolar, o mago não é bom para você, pode te deixar depressivo. Então, se você tem tendência a ser egoísta, ele vai te deixar um pouco mais egoísta. Então, assim, toda vez que eu falo sombra dos arquétipos, se você já se identifica com algo, não usa, tá? Então, é isso. E aí, como todo bruxo, mago, místico, ele veio junto. Eu entrei numa loja e me apaixonei por um objeto e eu comprei, que é a coruja, né? A coruja, junto com o mago, funciona muito bem. E a gente vê na mitologia, Atenas, que gostava da coruja, a gente vê alguns filmes de Harry Potter, né, com os animais, então tem uma conexão fortíssima. Então, essa atração pela coruja me ajudou a potencializar a energia do mago. Por quê? Ela tem uma visão ampla. Numa situação confusa que ninguém vê saída, ela vê. Ela é discreta. Então, com isso, ela consegue observar todos os detalhes. Ela consegue fazer as estratégias dela em paz, porque ela é discreta, ela é silenciosa. Ela tem coragem, porque ela é uma caçadora de cobras. Por ser uma ave noturna, ela tem o hábito de levar luz em meio às trevas. Poderosíssima. Então, vocês estão entendendo como é que o arquétipo pode ajudar vocês em alguns momentos da sua vida? Então, para você que está se renovando, tentando entender sua mente, tentando entender por que algumas coisas não deram certo, se reconstruindo, basicamente, eu aconselho você a trabalhar o mago, tá bom? Até a próxima.